E hoje a gente vai entrevistar a professora Áurea Amélia para a gente falar da importância da língua portuguesa como um patrimônio imaterial de toda a humanidade, né? O papel no ensino, na literatura e os desafios que são gigantescos, né? Os desafios para manter, né, a língua portuguesa viva, né, plural e acessível às novas gerações. É preocupante, Berg Brito, porque nós estamos na era do todes, né? Na era do todes, dessas agendas loucas, dessas línguas que as pessoas querem falar de forma diferente e que, de fato, tem prejudicado toda a cultura e também a nossa língua portuguesa. E para falar sobre esse dia tão importante, o dia 5 de maio, que foi o Dia Mundial da Língua Portuguesa, nós vamos trazer ao vivo hoje a professora Áurea Amélia Cavalcante Dias, né? Ela que é filha, eu vou ler aqui o breve histórico da dona Áurea Amélia, porque se a gente for ler todo o histórico dela e o currículo dela, Berg Brito, é a semana inteira de programa, né? Porque a dona Áurea é conhecida pela força de trabalho, começou a trabalhar muito jovem com a educação. Sabe qual a idade que a dona Áurea Amélia começou a trabalhar, Berg Brito? 14 anos de idade, né? Já não fazem mais Áureas Amélia como antigamente, né? E aí, Áurea Amélia Cavalcante Dias, filha de Alaor Mota e Edília Jataí Mota, né? Que ela é mãe do médico, aliás, dos médicos tauaenses, doutor Edi Lincoln, doutor Jutz Érico e do deputado Aldic Mota. Ela iniciou aos 14 anos como professora no Colégio Antônio Araripe, antigo ginásio e escola normal Antônio Araripe, onde atuou até 2022 também como coordenadora. Foi secretária de Educação do município aqui de Tauá. É empresária bem-sucedida no ramo de óticas na região dos Inhamuns, faz parte do Clube das Acácias, a associação beneficente, sendo a atual vice-presidente do Clube das Acácias, é escritora e pertence à Academia Tauaense de Letras. Amante da língua portuguesa, tem formação em pedagogia com especialização em gestão e supervisão escolar. Essa pessoa com esse currículo impecável, né, que começou a trabalhar aos 14 anos de idade, uma mulher assim bem à frente, né, Berg, no seu tempo, na sua geração, sempre uma desbravadora, de fato, uma mulher empoderada, cheia de conhecimento e também de uma forma muito didática, né? Ela conseguiu transmitir esse conhecimento dela ao longo desses anos atuando na educação aqui em Tauá. Formou muita gente, muitos médicos, advogados, professores. Aqui, eu acredito, Berg Brito, que 70% das pessoas que têm formação a nível superior hoje aqui no município de Tauá foram agraciados e beneficiados com o conhecimento, com a profissão e com a dedicação da professora Áurea Amélia Cavalcante, aliás, Dias Cavalcante, né? Eu sempre quero inverter o nome da dona Áurea Amélia. É Cavalcante Dias, Áurea Amélia Cavalcante Dias. E ela já está ao vivo, Berg, aí com a gente? Já está ao vivo, traz aí a dona Áurea Amélia. Esse foco aqui, Berg, tá bom? Para dividir aí as duas pessoas na tela. Vem mais para cá, né, dona Áurea? E a gente já faz, Berg Brito, aqui um breve alerta que a dona Áurea Amélia, apesar de ter começado a trabalhar muito jovem, hoje continua na ativa e já tem um compromisso aqui depois da entrevista com a gente. Por isso a gente não pode, assim, sugar muito do conhecimento que ela tem para nos dar, né? E a gente deseja aí uma boa tarde à dona Áurea Amélia. A gente registra que é um prazer, dona Áurea, tê-la conosco aqui na nossa audiência do Passante Geral Inhamuns. A senhora que é uma pessoa, uma professora de referência, uma estudiosa de referência, escritora, faz parte da Academia Tauaense de Letras, sem falar que é uma mulher exemplar que nós temos aqui no município de Tauá.
Hoje a Sinal Tauá te escuta para falar da língua portuguesa, língua essa que despertou a sua paixão, o seu interesse e que tem movido aí a sua busca por conhecimento. Boa tarde, dona Áurea Amélia, fique bem à vontade para falar com a gente sobre a sua carreira, né, a sua profissão, sobre a educação, sobre a língua portuguesa, sobre essa riqueza andante, né, em termos de conhecimento que é a professora Áurea Amélia. Boa tarde, Sulani, todos os que fazem a TV Sinal. Boa tarde aos ouvintes, né, desse programa tão cheio de audiência. E é um prazer muito grande estar ao lado de vocês. Na verdade, acho que você já fez assim uma introdutória muito eficaz e talvez até abrangente para o próprio programa, né? Da parte pessoal, muito obrigada. E referindo-se à data, como você falou, que seria o foco maior do nosso momento, não é? A TV Sinal em dia com a atualidade, procurando reacender nas mentes de toda a população os momentos mais importantes, as datas mais significativas, não é? Vem frisando com toda eficácia essas informações, né? Então, como você bem disse já, com relação à minha vida inicial de ser professora, eu acho que, resumidamente, já foi abordada para ficar melhor entendido, né? Comecei muito nova, realmente. A educação é a minha paixão, sempre foi a minha paixão predileta como profissional. E sempre desempenhei, né, esse cargo em várias funções, em várias modalidades, e todas elas me fizeram muito feliz, todas elas me deram muita vida. Me deram porque hoje eu estou afastada, né, já me aposentei, como você bem falou, e estou noutra função, mas que também exige educação. Então, para mim, a educação é algo eterno, é algo que nos acompanha a vida toda, é algo que a gente não pode deixar de lado, não pode deixar morrer, tem que permanecer sempre aceso. É verdade. Dona Áurea, e hoje, assim, quando a gente fala em termos de educação, né, claro que nós estamos falando de um tema específico que é a língua portuguesa, que é muito difícil de se falar. Eu mesmo, assim, tem horas que eu cometo muitos erros na fala, porque, assim, ela é muito complexa, sabe? Às vezes, assim, eu misturo muito essa questão do esse com este, do mal com L, do mal com U. Porque, Eita, pois se cuida. Eu sou muito sincera quanto às minhas deficiências, sabe? E, assim, eu acho a língua portuguesa, ela é de fato apaixonante, até mesmo porque ela desafia a gente enquanto, assim, essa busca de conhecimento, de aprendizado, sabe? Porque ela é muito complexa. Mas como educadora, hoje, né, nos dias atuais, como é que a senhora vê essa questão dessa introdução, dessa aplicação e dessa cobrança mesmo em relação à língua portuguesa a nível de Brasil mesmo, não só de estado e não só do município? Porque, assim, eu, Sulani, confesso que tem horas que eu converso com jovens de 19 anos e eu fico de veras preocupada, muito assustada com o que tenho visto em relação à falta dessa busca de aprimoramento e até mesmo da busca do conhecimento da língua portuguesa. Como é que a senhora tem visto essa situação, eu não sei se a modernidade, se a evolução da sociedade também trouxe esses prejuízos e o que é que pode ser feito para melhorar essa qualidade na busca pela aprendizagem da língua portuguesa. Ok. Antes mesmo de responder, de entrar aí no seu ponto, né? Eu queria reprisar e dizer da importância realmente desse dia desse dia internacional, não é, da língua portuguesa, que também é o dia da comunicação, das comunicações, o dia 5 de maio. E dizer assim que realmente é muito positivo esse reacender,
porque a língua portuguesa é nossa mãe, é nossa língua materna, né? Nossa língua mãe. Então, ela deve realmente ser valorizada no nível que deve ser. Ela deve ser preservada em todos os sentidos, pela importância que ela tem, pela possibilidade de facilitar a comunicação, as relações entre as pessoas, né? Pela oportunidade que ela dá de a gente expressar nossas emoções, nossos sentimentos, nossos conhecimentos, nossos saberes, e de forma culta, ou pelo menos de forma assim que se valorize a nossa língua. Você tocou num ponto muito crucial mesmo, né? Nós sabemos que o tempo muda, o avanço da modernidade traz também alguns desconfortos, traz muitos confortos, mas nem sempre a gente está sabendo aproveitar. Então, trabalhar a língua portuguesa é de uma seriedade imensa. Eu fui professora de língua portuguesa e primava muito para que essa disciplina, essa língua fosse realmente valorizada, fosse levada a sério, porque ela se entrelaça com as outras disciplinas, ela entrelaça todos os conhecimentos. Então, a gente não vai aqui fazer julgamento. É provável que alguns avanços da modernidade sejam alguns dos responsáveis por esse, digamos assim, desencanto ou por essa vontade de facilitar a linguagem sem respeitar a nossa língua portuguesa, quanto às suas normas, quanto às suas regras, quanto àquilo que é importante, como você acabou de dar um exemplo, como usar isso, aquilo, esse ou esse, o para mim, o para eu, um exemplo, né? São coisas simples que a gente observa realmente muitas pessoas se desligando em nome da linguagem tecnológica. Eu, particularmente, não concordo. Tem momentos que você poderá usar essa linguagem coloquial, essa linguagem mais geral, mas você que teve a oportunidade de estudar, a pessoa que teve a oportunidade de estudar, ou segundo grau, ou ensino fundamental, ou ensino médio, ou nível superior, o que tenha feito, ela deve dar apreço, e bom apreço, à língua portuguesa. Ela estando de bem com a língua portuguesa, é provável que ela caminhe muito bem junto às outras atividades. Eu vejo que há necessidade, embora no currículo há uma carga horária bem maior, há uma preocupação dos professores com relação ao acompanhamento da aprendizagem, mas há, sim, um desinteresse muito grande, é notável, não é? Pela leitura, pela escrita, de todos os alunos e também das pessoas de um modo geral. A gente tem ouvido muito assim, besteira, falou, entendeu, pronto. Eu não concordo. Eu acho que quem teve acesso, nós temos ainda muito analfabeto. Esse nível de analfabetismo até se considera que ele fale de qualquer jeito, se expresse de qualquer jeito, porque ele não teve o acesso mais profundo à nossa língua portuguesa, a esse nosso patrimônio. Ele teve o acesso de quando nasceu, através dos pais, da família, que é uma riqueza para nós. O acesso, assim, oficializado pela escola, muita gente não teve, você bem sabe, mais de 7 milhões, mais de 11 milhões do nosso povo brasileiro ainda é analfabeto, e do mundo ainda chega bem mais, não é? Mas para quem teve essa oportunidade, não é justificável. Está cometendo, como você bem diz, deslizes que poderiam ser evitados. Então, eu conclamo, como amante da educação, amante da língua portuguesa, conclamo que a gente dê mais valor, que a gente prestigie mais o nosso idioma, que é um idioma também muito conhecido. Né? O Brasil ele está lá entre os 10 países que têm idioma mais falados, né? Que tem mais falantes. Então, é preciso a gente dar essa... O nosso link aí com a professora voltou, né? A professora Auremélia havia tido aí
um apagão, né? Há um apagão na internet, mas nós já estamos de volta, professora. Então, é assim, eu não sei se eu vou ser repetitiva. Eu estava dizendo da importância que eu dou à língua portuguesa e que todos nós deveríamos dar, principalmente quem teve acesso ao ensino, não é? Quem teve acesso à educação de uma forma mais privilegiada. A gente deve não supervalorizar essa linguagem muito coloquial, em nome mesmo de uma comunicação mais correta, mais eficaz, uma comunicação de melhor qualidade. Também, dona Áurea, para deixar um legado, né? Como a senhora fala, como a senhora falou aí que foi um ponto muito importante, eu vou citar o meu exemplo. Eu sempre fui aluna da escola pública. Só que eu faço hoje, não estou desmerecendo a qualidade do ensino de hoje, porque quando eu falei no início do programa, teve a evolução da sociedade, tem a tecnologia, tem todo um conjunto, tem umas mudanças de normas, mas na minha época, a língua portuguesa ela era levada muito a sério. O ensino era levado muito a sério. Eu era aquela aluna, às vezes eu até costumo brincar aqui no programa, que hoje, por exemplo, eu faço um paralelo, não é uma crítica também, hoje o aluno, ele não estuda se ele não quiser, porque até o pé de meia existe para o aluno que na sua época não existia, que na minha época não existia. O pé que eu tinha lá em casa era a havaiana da mamãe, se eu não fizesse a minha atividade, tinha que chegar da escola e tinha que estudar. E eu me recordo aqui também que a senhora falou numa questão dessa questão cultural, que a gente também não pode perder o culto e viver só do técnico e do coloquial, porque isso traz prejuízos. Eu lembro, um dia eu em conversa com o deputado Aldic, que é uma das mentes brilhantes que nós temos, um dos filhos inteligentes de Itauá, e ele me disse que deve muito isso à mãe dele como educadora. Ele disse que estudava, passava 6 meses estudando e não via a hora de chegar às férias para vir para Itauá. Mas a mãe educadora, amante da língua portuguesa, dizia, você vem como os seus irmãos vêm. Só que tem uma condição, vão ler 3 livros nas férias e no final eu quero um resumo. De fato, a professora Áurea Amélia fazia essa exigência para que viesse curtir as férias. Com certeza, Sulani, férias é mudança de atividade, né? Eles iam deixar de ir para a escola, mas não era preciso ele deixar o mundo da leitura, que também além de uma diversão, é uma oportunidade muito grande de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento emocional, desenvolvimento social. Então, que bom que ele reconhece que eu era essa mãe exigente também nesse campo da língua portuguesa, né? E talvez, com muito orgulho, eu digo, estão aí os frutos e ainda hoje, né, todos eles supervalorizam o ato de ler, o ato do procurar conhecimentos, de ter cada dia mais aprendizagem. Graças que eles não se conformam, nem acham que já estão bons. Não, se você conversar com qualquer um, se você visitar qualquer um deles, você vai ver fontes que adentram nesse campo da língua portuguesa, ou seja, da leitura, do saber, da informação, do conhecimento, não é? Eu fico muito feliz de saber mas eu já sabia também, né? Mas fico feliz de ele estar multiplicando isso aí. Mas eu fico mais feliz ainda para servir de exemplo, não é? Porque aí que sirva onde assim como uma entra, sugestão. É onde entra a também responsabilidade da família. É onde entra também a responsabilidade, a preocupação do seio familiar. Porque nos últimos anos tem muito essa questão, eu não sei se pela ocupação ou por falta de cultura, não sei. Algo está acontecendo, dona Áurea, que está havendo uma transferência muito grande daquilo que é responsabilidade do seio familiar, também só para o núcleo escolar.
E aí, eu nunca esqueci essa conversa que eu tive com o deputado Aldir, que ele me contando, e ele falando disso com muita gratidão, sabe? Ele estava falando disso assim, contando do exemplo, como era que era feito, para que hoje ele tivesse a excelência de conhecimento que ele tem, e de busca por conhecimento que ele faz. Eu falo especificamente dele, é com quem eu mais convivo, e quem conhece sabe da inteligência dele, né? Como ele é uma pessoa culta, e ele falou disso, e isso nunca saiu da minha mente, porque é onde entra a responsabilidade da família. Ele sempre foi estudioso, ele sempre teve um bom acesso à educação, mas mesmo assim, a figura mãe ali, fora da escola, exigia dele também uma qualidade nas suas férias. Não é só porque você está de férias, como a senhora disse, vai ser uma mudança de atividade. Você não vai mudar o seu hábito de ser um bom conhecedor da língua portuguesa. Com certeza, né? E até porque nós sabemos que através da leitura, através da escrita, através da língua portuguesa propriamente dita, o ser humano é cada vez mais humanizado, não é assim uma redundância, mas é isso. A língua portuguesa humaniza as pessoas. Então, falando especificamente, relacionando aqui ao dia 5 de maio, né, Dia Internacional da Língua Portuguesa. Então, vejo assim como queria até ressaltar, Sulane, sei que os professores são muito dedicados, procuram desempenhar muito bem a sua função, o desenvolvimento das suas aulas, mas existem pedras no meio do caminho que nem sempre eles conseguem ultrapassá-las. É um aspecto importante esse que você fala, família e escola. Eu sempre primava, vamos fazer a nossa parte. A família tem que acordar e fazer a dela, mas não vamos nos isentar daquilo que é nosso porque a família não colaborou, não é? Além desses outros fatores, como você já abordou, né? A questão da tecnologia, a questão das redes sociais, que são muito rápidas, que abreviam muito as informações, e hoje de criança, porque poucos pais controlam isso, né? De criança, adolescente, jovem, adulto, se for fazer uma pesquisa, provavelmente muito do tempo livre é diante das telinhas, além de outros malefícios, né? Nós não podemos condenar, porque também tem o seu lado muito positivo e que facilita a nossa vida em todos os sentidos, né? Mas tem que haver um equilíbrio, tem que haver um gosto maior pela questão da língua portuguesa, para até facilitar o trabalho de todos os professores, porque ser educador é muito bom, ser educadora é muito bom, mas tem muitos desafios e a gente precisa também, dentro dessa profissão, de ajuda, de apoio, para que o trabalho seja alcançado com êxito com mais rapidez, não é? Então, a gente precisa ter orgulho da nossa língua. É uma coisa, desde que a Irlis, né, a Maninha, lembrou que a gente poderia conversar um pouco sobre isso, me tocou, assim, essa questão de a gente precisar dar mais sentido à nossa língua materna, né? Já foram dados apresentados muitos pontos importantes aí, positivos, que eu acredito que as pessoas ouviram, e que sirvam de alfinetada para uma mudança, para valorizar mais essa parte da leitura junto aos seus filhos, junto às crianças, adolescentes, jovens, porque é isso que nos alimenta mais fortemente, nos dá mais condição de enfrentar o nosso trabalho, de buscar ascensão no trabalho. Como é que você passa no concurso se você não estudar? Principalmente de um modo geral. Não vamos entrar nos méritos que são ilícitos, mas de forma lícita, de forma legal. Tem que estudar. E o tempo melhor de você aprender a formar hábitos é de criança e adolescente mesmo. Não quer dizer que, como adulto, você não possa gostar de ler, você vai. Mas se a gente já incentivar desde a infância, isso vai fluir de forma esplêndida, não é? Então, eu sinto que a gente deve muito considerar esse dia como um chamado mesmo para reflexão desse orgulho que nós devemos ter com a nossa língua mãe. Que é a língua portuguesa.
que é a língua portuguesa. E a senhora falou uma coisa bem interessante, que a senhora tem outro compromisso e a gente precisa liberá-la, mas é um assunto assim de muita importância e que a mim também, dona Áurea, brilha os meus olhos, porque eu gosto muito de conhecimento, né? Que também é onde entra essa questão que a senhora diz, até essa questão das telas, da tecnologia, esse vício que hoje a gente tem como ser humano por informação, sempre na palma da mão, a gente às vezes também perde esse controle. E eu trago aqui em tela até uma conversa que eu tive com o meu psiquiatra, que ele diz, olha, procure se desligar um pouco das telas. Procure ler, procure ver, sabe, procurar hábitos mais saudáveis. E lhe digo, dona Áurea, melhora muito a qualidade de vida, melhora a qualidade dos pensamentos, melhora a qualidade dos questionamentos. E você vai descobrindo, hoje mesmo eu estava lendo um livro de Sêneca, e lá tinha uma frase que eu sempre escrevia a palavra anterior errada. Depois que eu li, eu digo isso aqui estava errado e aí eu aprendi. Para a senhora ver a importância da leitura e da língua portuguesa. E detalhe, eu achando que escrevia de forma correta para que a gente também atente da complexidade dessa língua, né? Da beleza que ela tem, porque ela também não é uma coisa assim de você só estudar ali um dia, pronto, e aprendeu, não. Você tem que estudar ela diariamente e você tem também que procurar praticar, que foi uma fala muito importante da senhora, que a gente tem que buscar falar dessa forma mais culta. Não é para estar se amostrando, é uma questão mesmo de respeito e de preservação à língua para se deixar um legado, né? Porque nós somos passageiros, mas aquilo que a gente vive fica, né? É bom que a nossa passagem seja marcada, né? E nós sabemos que a nossa língua portuguesa, ela marca a nossa identidade, né, Solani? Nossa identidade pessoal, nossa identidade social também, né? E parece que a gente, às vezes, quer entrar muito na modinha, e aí, às vezes, até sabe se comunicar melhor e relaxa, vamos dizer assim. Para mim seria desconforto, para algumas pessoas é conforto, né? Relaxa. E aí quem perde? A nossa língua portuguesa, esse patrimônio cultural, histórico, de quantos e quantos anos, né? Que é falado também por muita gente, a gente sabe disso. O Brasil, como eu disse no início, ele está entre os 10 países que tem mais falantes, né, na língua portuguesa, da língua portuguesa, né? São 9 países que falam, 9 que falam bem o idioma da língua portuguesa, além de, como língua materna, né, nativa, além de outros que a têm como segunda língua, né? Então, eu acho que considero muito importante essa iniciativa de vocês, da TV Sinal, de levar, né, ao público essas informações concernentes a tudo que vai acontecendo. E, principalmente, um assunto como esse, que diz muito bem do nosso ser, né? Da nossa comunicação, que melhora a nossa relação com os outros. E que deve ser um dia de reflexão, para que não só a gente que já teve esse acesso, muitos milhões de brasileiros, que bom, né? Mas que também haja possibilidade de aqueles que estão ainda à margem do conhecimento dessa língua portuguesa, que eles também possam ser contemplados com essas oportunidades, para que a gente tenha um mundo além de mais igual, um mundo com menos diferenças naquilo que é possível, e porque todo mundo tem o direito de sair do analfabetismo, né? E eu friso mais uma vez, eu sei que as escolas primam muito por isso, a carga horária da língua portuguesa é bem maior, e justamente por isso, porque ela é um eixo importante, ela entrelaça os outros conhecimentos, não é isso? Então, a gente não pode está desmerecendo o valor desse nosso patrimônio. Há momentos e momentos, né? Há histórias e histórias. E além do que a gente sabe, você falou aí na questão do livro, eu lembrei, nós sabemos que a língua portuguesa, ela exerce muita influência na literatura, na música, né? Na arte, no bem falar,
principalmente no entendimento entre as pessoas. Você se comunica melhor quando você fala corretamente. E se você sabe, então, por que omitir essa verdade? Não é isso que é tão importante e tão bom. Na realidade, dona Áurea, eu já percebi que quando a gente chega em determinados locais, repartições ou ambientes que a gente se expressa de forma correta, de forma mais assim, mais culta, as pessoas prestam mais atenção em você. Se você for lá para resolver um problema, é como se eles olhassem para você de forma diferente pela forma que você falou, a forma correta, um português bem aplicado, a língua portuguesa bem utilizada, isso abre portas. E aí eu me lembro de um famoso, que eu nem sei quem é, Berg, talvez o Berg lembre, e talvez a dona Áurea também lembre, que ele sempre dizia, quem não se comunica se estrumbica, né? E quem não se comunica de forma correta se estrumbica mais ainda, né? Então, tem que, de fato... Mas tem entendimento de toda espécie, né, Sulani? Tem pessoas que se entendem de qualquer jeito e acham, às vezes, exibicionismo você falar correto. Você falou, eu lembrei. Eu trabalho, assim, hoje, diferente, né, numa empresa diferente, trabalho com pessoas... E a gente sempre conversa na importância de se comunicar bem, né? Às vezes elas brincam comigo e dizem, é isso aí mesmo, dona Áurea, que eu queria dizer, né? Mas esse aí mesmo não é só para ser uma vez, é para corrigir o que não foi apresentado de forma correta, né? Porque é bem interessante isso que você falou. Tipo, quando você fala direitinho com as pessoas entendem melhor. Você vai atender um cliente, você oferece com toda a seriedade, fala o S direitinho, uma coisa que me intriga. A gente coloca muito o I na nossa língua que não tem. Por quê? Não é? Fale aí 3. Pois é. E uma vez a professora Áurea Amélia já mandou uma dica para mim, eu lembro qual foi a palavra, dona Áurea, que a senhora me mandou uma dica. Coincidência. Lembra? Disso? Lembro, coincidência. Coincidência, viu? A dona Áurea... Mas pouca gente fala. Mas a repetição, Sulani, faz o hábito. Então repita aí para mim muito, novamente, que eu vou anotar e vou ficar repetindo. Aí nós duas, né? Nós vamos além de outras pessoas. Isso. Não, ó, francês. Francês. Aí a pessoa diz francês. A professora de francês, ela fala muito assim, nossas aulas de francês, mesmo no português, não é? Português. 3. Onde é que está o I, né? E assim outras coisas, mas isso aqui só para desopilar um pouquinho. Mas são coisas que, às vezes, meus netos, avó, tá bom, avó, chega, tá não, bora. Porque sabe que a gente chama a atenção na hora certa, né? Mas é para o bem. Aí tem outro que diz, avó, obrigada. Ei, quando vai falando, diz, eita, vó. Né? Mas, assim, eu acho, realmente, eu sou apaixonada pela língua portuguesa. Não é questão de exibição, nem de nada. Acho que é um dever nosso, que temos esse patrimônio tão bonito, tão belo, tão cheio de riquezas, de diversidade, né, Sulani? Muitos dialetos, coisas que nem todo mundo entende, mas no mesmo país tem várias maneiras de você falar a língua para a gente entender e tem que ser respeitada. Nós temos que respeitar, não é? Essas nossas heranças de há muitos e muitos anos. Né? E é uma língua belíssima. E eu acho assim, eu fico encantada, dona Áurea Amélia, quando eu encontro uma pessoa, uma professora como a senhora, já com tantos anos de profissão, que para muitos é um peso, mas para a senhora, pelo visto, trouxe leveza, trouxe vida, como a senhora disse, abriu portas, né? Ainda daria para entrar na sala de aula. Não sei como era a aceitação, não, mas... eu vejo que a senhora vibra com o assunto, que a senhora vibra com a língua portuguesa, que de fato é algo que eu acho que dá até para confundir, não tem como separar muito, né, assim, a Áurea Amélia da língua portuguesa. Não é à toa que é escritora. Mas eu gosto de outras línguas também, tá? Sei, mas eu acho que mesmo a gente amante da língua portuguesa, nós temos que adentrar um pouco em alguma outra para que a gente também se enriqueça e conheça, né, outros idiomas. Mas a nossa é mãe, a nossa é a recorde, a nossa é a referência. E se nós não valorizarmos, quem irá valorizar?
Verdade. E tá aqui, viu? Ó, a dona Irlis Mota, que é outra amante também da língua, que gosta de falar correto, que prima Ah, por isso, ela com tá dizendo, ó, certeza. era o chacrinha e a Era. Ah, forma, eu me a lembrei, aí frase, nem me disse. a frase correta é: quem não se comunica se trumbica. E quem não se É. comunica correto da forma que eu fiz aqui errado, anteriormente há 2 minutos, se trumbica mais ainda, né? E Berg Brito, Horas, a né, gente. Sulani? Oi. Tem momentos e momentos, né? Tem o É, momento da leveza total, mas a gente está falando aqui daquilo que é mais sério, daquilo que é mais isso. importante, E que é daquilo apaixonante, né? É o tipo do assunto que que quando facilita começa a mais a falar, comunicação, a nossa comunicação, né? Com é, relação à data, eu queria até lembrar que a gente lê, né, alguma coisa assim, e eu vi que o idioma da língua portuguesa foi o primeiro idioma a ter essa data oficializada, inclusive reconhecida pela ONU. Interessante, né? vê a Nós somos um importância que país de tem, muitas né? datas, né? Mas o mundo também é. Aí eu sei que você já ia ir para os finalmente, mas eu queria só pedir a permissão para eu ler aqui um poema que eu achei Toda, muito interessante. Toda é a toda. língua portuguesa, não deu para decorar. É de Adriana Barbosa. Língua mãe que os mares venceu e se juntou ao irmão que nesta terra nasceu. Língua mãe que de Portugal zarpou, atravessou tempestades e na América ficou. Que ao vir parar aqui, compreendeu a necessidade de se mesclar ao tupi-guarani. Língua mãe que aqui encontrou destino e se juntou ao dileto afro, colorindo mais nosso hino. Língua portuguesa que em nossas vidas entrou e transformou em beleza, e transformou em poema tudo que aqui encontrou. Isso. Grande Belíssimo. abraço a todos os nossos ouvintes, gratidão à equipe da TV Sinal, de forma especial aí a Maninha, né, a Irlis. E Quem sabe uma aqui, próxima vez a gente fará com mais leveza. e aqui a Sinal Tauá, a equipe do Passante Geral Inhamuns, agradece aí a professora Áurea Amélia, né, que começou a trabalhar aos 14 anos de idade, que é essa referência não só de Viagem, mulher, hein? não só de empreendedora, de empresária, de mãe. Inclusive, essa semana passada, dona Áurea, um dos nossos programas, quando eu fiz menção aos seus filhos, eu disse uma coisa interessante e hoje está aí a prova, né? Os frutos, tem um ditado que diz que o fruto não cai longe, né, da árvore, assim, e quando ele cai, a gente sabe de qual árvore que ele caiu e está aí o resultado dessa paixão que a senhora tem pela língua portuguesa, desse zelo que a senhora tem pela educação. E a gente agradece à senhora por essa atenção que teve conosco, por trazer esse conhecimento, por fazer. Mas é um pedido, né, também às pessoas de que não esqueçam de manter viva a nossa língua, esse respeito, a busca do conhecimento pela língua portuguesa, para respeitar mesmo, para estudar, para buscar e também para repassar para outras gerações, sem levar o prejuízo das novidades que À vêm. frente, né? É. Isso, tem que saber unir o útil ao agradável, equilibrar as mudanças, né? E aproveitar também as contribuições, que são muitas. Eu gosto de dizer sempre que para mim, para muita gente deve ser, o exagero é que é maléfico. O não equilíbrio das coisas é que torna nocivo, não é? O agir das pessoas. Então, é preciso que a gente está vivendo num tempo diferente, então tem que nos adequar ao tempo diferente, mas existem coisas, tipo, da língua portuguesa, que ela não pode ser negada, ela não pode ser deixada de lado, ela tem que ser preservada, sim. Nós não podemos e não devemos deixá-la morrer de qualquer jeito, né? Nós temos que saber preservá-la e querer preservá-la. E valeu muito.
E muito obrigada, viu, que a senhora continue sendo esse baluarte aí da educação e também essa defesa viva da língua portuguesa, né? E que nossos jovens também, que acompanham aqui o Passando Geral Inhamuns pelas plataformas digitais da Sinal Tauá e pela Trici FM, também se atentem a isso, de como é importante a nossa língua, de como é belo falar correto a nossa língua. Isso abre portas, isso abre caminhos, né? Até no vestibular, Berg Brito. Sei que o Berg Brito quer ser, por exemplo, advogado. Tem que fazer uma redação com a língua portuguesa bem aplicadinha, com tudo correto, senão você cai logo em redação. Quer ser médico? E mesmo para não ser pego pelos chefes da vida, né? Pelos chats da vida, os GPTs e etc., mas tem que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento. Deve ser um apoio, uma sustentação, uma colaboração, né? Porque se você não tiver, você pode ser, pode se dar mal, né? Vamos dizer assim. Se dá mal com ela ou mal com U? Porque eu misturo, dona Áurea. Ah, não acredito. Acredite. Mal com L. Mal com mal, L, viu? Contrário de bem, viu? Olha, contrário mal... de bem. E mal com U, contrário de bom. Grave. Viu? Vou gravar. Mal com U, contrário de bom. Dicas ao vivo, corretíssimas e bem aplicadas. Solani, você poderia... Sugestão, cortando aí. Você poderia, no seu programa, que tem uma audiência muito boa, tenho certeza, né? Você poderia reservar um espaço para dicas de português, de língua portuguesa, rapidinho, não precisa cansar, né? Uma hoje, duas vezes na semana, vai ajudando. Dona Áurea já está reservada, eu vou ser a pessoa que mais vou prestar atenção, até porque eu preciso estar aqui trazendo a informação e preciso também aprender. E quem me conhece sabe que eu gosto de aprender, Dona Áurea, eu não tenho dificuldade de uma pessoa, olha, Sulani, essa palavra é assim, eu gosto, eu pergunto, quando eu não sei, eu vou lá, eu pesquiso. E essa dica, viu, Dona Irlis Mota, essa dica aqui pela nossa apresentação já está aceita e creio que pela direção também da TV. E, mais uma vez, agradecer aí a professora Áurea Amélia, essa apaixonada pela língua portuguesa, essa grande mulher, esse exemplo que nós temos em Tauá, por tirar esse tempo para falar conosco de um assunto tão importante e tão apaixonante que é a nossa língua portuguesa. Desejamos à dona Áurea boa tarde e continue sendo essa pessoa com vitalidade, com força, com conhecimento, com inteligência e disposição também para ensinar, né, dona Áurea? Muito obrigada. Boa tarde, grande abraço, viu? Um abraço.